Sabe aqueles números que a gente vê na Bíblia e pensa, por que tão específico assim? 666, 153, 318? Eles parecem meio aleatórios, né? Mas e se não fossem? E se eles fossem parte de um código antigo, um segredo matemático escondido ali, bem debaixo do nosso nariz? Pois é isso que a gente vai explorar. Vamos juntos decifrar esse mistério. E claro, a gente tem que começar com o mais famoso de todos, né? O 666. Só de ouvir esse número já vem um monte de coisa na cabeça. Apocalipse, o mal, a besta. Mas o que muita gente não sabe é que ele é apenas uma pecinha, uma peça de um quebra-cabeças gigantesco. Um sistema que, olha que interessante, conecta esse número a histórias que, à primeira vista, não tem nada a ver. É aí que fica a pergunta. O que diabos o número da besta tem a ver com uma pescaria milagrosa dos apóstolos ou com uma batalha lá do patriarca Abraão séculos antes? Parece uma salada de frutas, né? Totalmente aleatório. Mas a verdade é que não é. Todos eles compartilham uma chave secreta, um código que revela uma camada de significado totalmente nova nos textos bíblicos. E essa chave, bem, é o que a gente pode chamar de o código secreto da Bíblia. A ideia aqui é que esses números super precisos, eles não são um acidente. Não são um erro de cópia de um monge cansado. Não. Eles foram colocados ali de propósito. São como pistas, deixadas para quem soubesse como ler. Pensa um pouco comigo. Por que o texto diz exatamente 318 homens? Por que não cerca de 300, por exemplo? Ou por que um dos evangelistas se deu ao trabalho de registrar precisamente 153 peixes na rede? Esses detalhes são tão específicos que eles quase gritam por uma explicação que vá além do óbvio, do literal. E é aqui que tá o pulo do gato, a grande virada de chave pra gente entender isso. Hoje, pra nós, letra é letra, número é número. Fim de papo. Mas no mundo antigo, especialmente em hebraico e grego, as línguas da Bíblia, o alfabeto era multifuncional. Cada letra também tinha um valor numérico. Isso não era misticismo não, era a matemática deles. Era como o sistema funcionava. Essa prática de atribuir um valor numérico às letras tem um nome, gemátria. E essa vai ser a nossa ferramenta para decifrar esses enigmas. A lógica por trás é até bem simples. Olha só, você pega uma palavra, soma o valor numérico de cada letra e chega a um número. Com esse número, você pode encontrar outras palavras ou frases que dão o mesmo resultado. Para os antigos, isso não era coincidência, era um sinal. Era como se a própria matemática divina estivesse embutida no texto, criando conexões escondidas. E olha, não vamos pensar que isso era algo raro ou esotérico, não. Era super comum na antiguidade. Tem registro de um rei assírio que usou o valor numérico do nome dele para definir o tamanho da muralha da sua cidade. Imagina. E tem até grafite, pichação mesmo, encontrado em Pompeia, de um apaixonado declarando o seu amor por alguém cujo número é 545. Essa nossa separação total entre letras e números só aconteceu bem depois, na Europa, quando o Fibonacci ajudou a popularizar os algarismos que a gente usa hoje. Pra gente ter uma ideia de como funcionava, vamos pegar o hebraico como exemplo. Era bem direto, as primeiras letras do alfabeto valiam as unidades, de 1 a 9. O grupo seguinte de letras valia as dezenas, 10, 20, 30 e por aí vai. E as últimas, claro, as centenas. Então, para saber o valor de uma palavra, era só somar os valores de cada letrinha. E pronto, qualquer palavra virava um número. Ok, agora que a gente já entendeu a ferramenta, a tal da gematria, vamos voltar para aqueles mistérios do começo. Chegou a hora de aplicar esse conhecimento e ver o que a gente descobre. Primeiro caso, Abraão e seus 318 homens. A pergunta que não quer calar é, por que esse número exato? É só um detalhe histórico aleatório ou tem alguma coisa a mais aí? Bem, a tradição judaica antiga nos dá uma pista valiosíssima. Ela nos conta que o nome do servo mais fiel de Abraão, aquele que seria seu herdeiro, se chamava Eliezer. Guardem bem esse nome. Porque agora vem a mágica. Se a gente pegar o nome Eliezer, escrito em hebraico, e somar o valor de cada letra, adivinha qual é o resultado? Exatamente, 318. De repente, a mensagem oculta aparece. A verdadeira força de Abraão não estava num exército, mas no valor de um único servo fiel. O código transforma uma história de guerra numa lição sobre lealdade. É genial. Agora, vamos dar um pulo no Novo Testamento. Aquela história da pesca milagrosa. Depois da ressurreição, Jesus aparece, manda jogar a rede e eles pescam precisamente 153 grandes peixes. E lá vem a pergunta de novo. Por que 153? A resposta, o que tudo indica, está de novo na gematria.
A expressão hebraica Benei Ha-Elohim, que significa filhos de Deus, quando a gente calcula o valor numérico dela, o resultado é 153. A pesca então vira uma metáfora poderosa para a missão dos apóstolos, se tornarem pescadores de homens para reunir os filhos de Deus. Um simples número vira uma mensagem teológica incrível. E agora chegou a hora. Vamos encarar o número mais temido, mais famoso e provavelmente o mais mal interpretado da história, o 666. Usando as mesmas ferramentas, o que será que ele significa de verdade? Bom, primeiro, um pouco de simbolismo. Na Bíblia, o número 7 é o número da perfeição, da conclusão divina. Os 7 dias da criação, o descanso de Deus, ele é completo. Já o número 6 é o número do homem, do trabalho, daquilo que fica aquém da perfeição do 7. É o incompleto, o quase lá. E o mais fascinante é que o próprio livro do Apocalipse dá a instrução. O texto diz: aquele que tem entendimento calcule o número da besta. É um convite direto para usar a gemátria. O autor não está falando de um mistério indecifrável, mas de um enigma que tem uma solução matemática. Então, qual é o cálculo? A resposta mais aceita pelos estudiosos é Nero César, o imperador romano que perseguiu os cristãos de forma brutal. Se a gente escrever Neron Quessar em hebraico e somar o valor das letras, o resultado é cravado, 666. O número da besta não seria um demônio sobrenatural, mas um código para um tirano muito real. É a representação da imperfeição humana, o número 6 repetido 3 vezes para dar ênfase. Ok, deciframos alguns códigos que parecem bem históricos. Mas a gemátria não para por aí. Para muitos, especialmente no misticismo judaico, ela é muito mais do que um joguinho de palavras. Na Cabala, a tradição mística judaica, a gemátria é vista como a alma da Torá. A ideia é que Deus usou as próprias letras hebraicas com seus valores numéricos, como os blocos de construção do universo. Para um cabalista, entender a gemátria é como ler a planta original da criação. Então, a gente fica com pelo menos 3 maneiras de olhar para a gematria. Como uma ferramenta histórica para entender como os antigos escreviam, como uma chave mística para os segredos do universo e, como muitos estudiosos alertam, como um caminho um pouco perigoso, onde é fácil a gente começar a ver padrões onde não existem e forçar significados no texto. E essa cautela não é nova, viu? Lá no século II, um dos líderes da igreja, Irineu de Leão, já advertia contra especulações malucas sobre o 666. Ele basicamente disse que muitos nomes poderiam somar esse valor e que era melhor ter calma do que se perder em achismos, uma lição de prudência que vale até hoje. Isso tudo nos deixa com a grande questão. Afinal, o que é a gemátria? Seria uma assinatura matemática de Deus, provando a origem divina dos textos? Ou seria apenas uma ferramenta literária incrível que nos dá uma janela para a mente criativa do mundo antigo? Talvez a verdade esteja em algum lugar aí no meio. Fica a reflexão. Obrigado pela companhia.